Hoje nós vamos terminar a Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999. Hoje o assunto vai ser o livro branco, o livro de defesa nacional, que a gente conhece como livro branco. Só que não tem como eu falar do livro branco de defesa nacional sem falar do ministro da Defesa, porque é esse carinha, o ministro da Defesa, que vai implementar o livro branco de defesa nacional. Só que antes eu gostaria de relembrar as funções, né? Qual é a responsabilidade do ministro da Defesa, que são muitas. Então, primeiramente, eu tenho que colocar na minha cabeça que o ministro da Defesa, ele é a direção superior das Forças Armadas. Se precisar convocar a reserva das Forças Armadas, é o ministro da Defesa que vai fazer isso. O ministro da Defesa, ele assessora ao presidente da República sobre os assuntos pertinentes à área militar. Porém, se o Conselho Militar de Defesa for dar conselho para o presidente sobre o emprego de meios militares, o ministro da Defesa também vai estar ali, só que participando desses assuntos como presidente do Conselho Militar de Defesa. É o ministro da Defesa quem vai estar indicando os nomes para virar comandante das Forças Armadas. É o ministro da Defesa que vai estar pegando a listinha que os comandantes vão enviar para ele, com os nomes das pessoas que já estão na época de virar oficiais generais, e vai estar encaminhando essa listinha que os comandantes enviaram para ele para o presidente da República, tá bom? Para saber quais serão os nomes dessas listinhas que serão nomeados a oficiais generais. Então, visto que o ministro da Defesa tem muitas funções, eu não poderia dizer que o livro branco de defesa nacional, o nosso livro branco, também é responsabilidade dele. É ele quem vai implementar o livro branco de defesa nacional. E o que é o livro branco de defesa nacional? O nosso queridinho livro branco. O livro branco é um documento de caráter público, tá? Todos nós temos direito a ter acesso a esse documento, a esse livro branco. E esse livro branco, ele permite para todos nós acesso às estratégias de defesa nacional, tá bom? Tanto a médio prazo quanto a longo prazo. É possível acompanhar, através do livro branco, dados tanto da estratégia de defesa nacional, como os orçamentos institucionais, quanto os materiais que as Forças Armadas têm, tá bom? Tudo isso tem lá no livro branco. Mas também vão ter 8 tópicos aqui. O primeiro vai ser falando sobre o cenário, né, do século XXI e as estratégias para esse cenário, referente à defesa nacional. Vai estar lá falando também sobre a Política Nacional de Defesa, que é a nossa queridinha PND. A Política Nacional de Defesa vai estar falando, são as metas, né? São como deveria ser, como deveria acontecer as coisas para a nossa defesa nacional funcionasse. Qual é a nossa ideologia, como deve ser, são as políticas nacionais de defesa. E vai ter também a Estratégia Nacional de Defesa, que é a nossa queridinha ENDE, que são as estratégias que serão abordadas para que a política, que é a nossa meta, seja alcançada, tá bom? Vai estar falando também sobre a modernização das Forças Armadas, vai estar falando sobre a racionalização e a adaptação das nossas estruturas de defesa, vai estar falando sobre o suporte econômico de defesa nacional, vai estar falando sobre as Forças Armadas, né? Vai estar falando um pouquinho da Marinha, vai estar falando um pouquinho da história do Exército, vai estar falando sobre um pouquinho da Aeronáutica e vai estar falando também sobre as operações de paz e sobre as ajudas humanitárias, ok? E quem é que vai estar levando esse livro branco aí para ser atualizado e de quanto em quanto tempo isso é atualizado? Quem vai estar encaminhando isso para ser atualizado, esse livro branco para ser atualizado, vai ser o Poder Executivo, tá bom? Ele vai estar levando esse livro branco, o Poder Executivo vai levar o livro branco para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai estar ali verificando as mudanças e vai estar ali apreciando essas mudanças que vai estar no livro branco. Isso vai ser feito de 4 em 4 anos, tá bom? De 4 em 4 anos, o Poder Executivo vai levar esse livro branco para o Congresso Nacional e ele vai estar sendo atualizado. E o que mais vai ser atualizado, né, nesse livro branco? Vai estar sendo atualizado a Política de Defesa Nacional, né, que
A gente tem que lembrar que o mundo evolui, então a mesma política que a gente está usando agora pode ser que daqui 4 anos mude, que não funcione, então isso vai ter que ser atualizado. E as estratégias, que são como a gente vai chegar nessa meta, que a meta é a política de defesa nacional, né? E aí tem a estratégia nacional de defesa. As estratégias que a gente vai utilizar para conseguir chegar nessa meta também vai estar sendo atualizado. Porque uma vez que a política muda, a estratégia para chegar numa nova meta também tem que ter mudado. E o livro branco também vai estar sendo encaminhado para o Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, de 4 em 4 anos, para estar sofrendo essas atualizações, tá bom? E a gente tem que lembrar que compete ao ENCFA, que é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é aquele órgão, né, que é um órgão que assessora, um órgão permanente de assessoramento do ministro da Defesa, cabe a ele elaborar o planejamento do emprego conjunto das Forças Armadas. O que isso quer dizer? Que ele vai estar fazendo um planejamento para que as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, elas consigam atuar de forma conjunta, tá bom? E aí quem vai estar fazendo isso é o ENCFA. E ele também vai estar ali assessorando ao ministro da Defesa na condução dos exercícios conjuntos, tá bom? Dessas 3 forças aí, da Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele que vai estar elaborando o planejamento do emprego das forças, vai estar assessorando o ministro da Defesa quanto aos exercícios para que essas forças consigam estar atuando de forma conjunta, e também vai estar atuando referente às Forças Armadas, né, as nossas forças brasileiras, nas operações de paz, tá bom? E se o ministro da Defesa estiver precisando de outra coisa, ele também vai estar, o ENCFA também vai estar ali auxiliando o ministro da Defesa. Mas, a princípio, são essas 3 coisas aí, que é elaborar o planejamento do emprego conjunto das Forças Armadas, assessorar ao ministro de Estado de Defesa na condução dos exercícios conjuntos e atuação de forças brasileiras em operações de paz. É ele que vai estar ali auxiliando ao ministro da Defesa referente a essas 3 coisas que eu disse, tá bom? E compete ao nosso ministro da Defesa formular diretrizes, né? Formular políticas e formular diretrizes referente aos produtos de defesas empregados nas atividades operacionais. O que isso quer dizer? Que o ministro da Defesa, ele vai estar ali formulando políticas e vai estar formulando diretrizes quando tiver uma atividade operacional, ele já vai estar ali falando sobre quais os produtos de defesa serão empregados naquela atividade operacional, quais os armamentos que vão ser utilizados, quais as munições, quais os meios de transportes que vão estar levando esse militar para aquele local, qual é o meio de comunicação desse militar enquanto estiver nessa atividade operacional, o fardamento desse militar também vai fazer parte dessa política e dessa diretriz que o ministro da Defesa vai fazer, qual material de uso individual e coletivo que vai estar sendo ali utilizado pelas Forças Armadas para poder estar participando daquela atividade operacional. Tudo isso vai ser o ministro da Defesa que vai estar ali formulando essa política e essa diretriz, tá bom? Então, aqui terminamos falando sobre o livro branco da Lei Complementar. Até o próximo vídeo.